E agora, falando de estoque, qual foi o seu principal adversário? Essa pergunta muitas vezes me é feita. Eu, pelo fato de ter corrido 30 anos na categoria, eu tive muitos principais adversários em determinadas épocas, entendeu? Uhum. Mas eu sempre respondo da seguinte forma. Tive 2, Chico Serra e o Paulão. Assim, os constantes. Teve outros, Xande Negrão, diversos outros aí. Mas em termos de constância era o Chico e o Paulão. E eu sempre brinco, né? Eu digo que é a realidade. Em termos de disputa limpa, no respeito, um respeitando o outro, era o Chico Serra. Sim. A gente teve disputas assim incríveis. No Interlagos antigo, que tinha a curva 1 e 2, que era muito rápida, com os Opalas ainda, com os Ômega, de um fazer ao lado do outro, a 160, 170 km por hora. E outro adversário muito grande, mas na sacanagem, era o Paulão, entendeu? Então, esses foram os grandes mesmo. Hoje a gente dá risada, talvez a gente se encontre até essa semana ainda para comer uma pizza, os três, a gente dá risada, mas eu sempre digo, no jogo limpo era com o Chico Serra a disputa. No jogo da sacanagem, o meu maior adversário era o Paulão. E teve algum, não necessariamente os dois, mas algum que foi para fora das pistas, que você teve desentendimento? Teve histórias bem legais, por exemplo, o Paulão uma vez, eu quase agredi ele, peguei ele pelo capacete aqui, chacoalhei, foi uma corrida em Guaporé, o Xande fez o primeiro tempo, pole position, o Paulão em segundo e eu em terceiro, mas eu larguei muito melhor, pulei na frente. O Xande era um piloto muito rápido, mas não era muito agressivo. Nós corríamos na mesma equipe, na Action Power de Curitiba. E até aquela filinha de 3 carros, primeiro o Xande e o Paulão, os 3 engatados um no outro. Eu estava tranquilo, porque falei, o Xande é de boa. Sim. E eu sempre fui um cara que pensou muito no campeonato. Eu nunca pensei, quero ganhar essa corrida. Eu quero ganhar o campeonato, entendeu? Aí chegou na penúltima volta, se me falha a memória, ou na antepenúltima volta, o Paulão passou o Xande. Eu falei, cara, agora a encrenca é grossa. Eu falei, a próxima vez que nós entrar, pensei comigo, quando nós entrarmos na reta, vou deixar ele me passar, vou garantir o segundo lugar. Porque eu sempre corri fazendo conta na cabeça em termos do campeonato. Como eu digo, não deu tempo de chegar na reta. Ele na outra vez já me bateu na traseira, me botou de lado, eu fiquei louco da vida, acelerei, quis acertar ele na volta, não acertei, rodei de novo. Ele ganhou a corrida, eu terminei em 8º, 9º, alguma coisa assim. Eu desci do carro louco, desci do carro, na época a esposa dele, a Regina, estava cumprimentando, peguei ele pela queixeira do capacete, chacoalhei. Foi tenso o negócio, né? Aí fiz uma reclamação esportiva contra ele, os comissários foram olhar, falaram, não, isso é coisa de corrida. Isso foi nos 96. Aí, naquela época, as corridas não tinha televisão. As corridas eram cobertas pelo jornal. Sim. E era uma parceria com o Jornal da Tarde. O piloto vencedor, ele fazia uma coluna com depoimento. Eu cheguei em São Paulo na segunda-feira, fui ler o depoimento dele, ele escreve lá, eu bati no Ingo mesmo, porque ele é muito folgado. Falei, agora ele se ferrou. Eu peguei, recortei, mandei um fax para o CTDN, porque na época era o fax. Era fax. Né? Eu falei, ele está chamando vocês de trouxa. Ele foi lá no domingo e falou que não fez nada disso. E ele escreveu aqui que ele bateu de propósito. O que vocês vão fazer? Aí chegou na corrida seguinte, fui nos comissários esportivos e falou, vocês viram o que aconteceram? Ele fez vocês de gaiato. Chegou lá, fez uma cara de santinho, não aconteceu nada, aí num jornal ele dá uma de bacana. O que você quer que eu faça? O comissário falou, faz o seguinte, chama os dois na torre, dá uma bronca nos dois e fala, quem encostar em alguém está desclassificado. Porque eu me garanto, entendeu? Não deu, passou meia hora, piloto Ingo, piloto Paulo Gomes, por favor, comparecer à torre de direção de prova, tal. Vamos lá, tá. Levou uma bronca os dois, mas eu armei o circo, né? Sim. E, quem bater em alguém é desclassificado. Aí o Paulão na outra corrida bateu em alguém, foi desclassificado, eu fui campeão. Ei, que beleza. Então, final feliz. Final feliz, justo, sim. Né? Hoje a gente dá risada disso aí, né? Que legal. Você acompanhou aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme mais um corte especial falando de automobilismo. E se você quiser conferir o conteúdo na íntegra, é só acessar o link que está aqui ou então no nosso card.